Bem-vindos ao Observatório da Imprensa. Um dos maiores investidores internacionais explicou suas apostas. Um pensador lembrou o nosso passado e a longa convivência com a censura. Um diretor de redação e poderosos executivos refletiram sobre a crise de identidade que a ameaça. Críticos denunciaram suas mazelas e perversões. O impagável satirista desnudou suas deficiências e omissões. Nesta série de depoimentos que escolhemos para comemorar os 15 anos de criação do nosso programa, faltava tratar da liberdade. Sem liberdade, não existe imprensa. Sem imprensa, não existe liberdade. Carlos Aires Brito não é apenas um admirável juiz, jurista e humanista. É também um poeta, e poeta na mais alta e bela acepção do termo. Um idealista, um visionário. Ministro Carlos Aires Brito, nós estamos gravando esse programa, mas ainda estamos no meio do turbilhão que agita as ruas do país e a gente não pode fugir de tratar desse assunto. E nessa onda de protestos, a Voz das Ruas tem não apenas preservado o judiciário, mas tem dado um grande apoio à luta do judiciário contra a corrupção, sobretudo essa defesa intransigente do Ministério Público, que é um braço do judiciário. Como é que o senhor vê esse movimento, essa revolta contra o script? Essa expressão é maravilhosa sua, revolta contra o script. Eu vejo afirmativamente. Acho que é vitalização da democracia. Claro que fico preocupado com o vandalismo, com a baderna, porque o vândalo, vamos convir, né, consegue juntar um péssimo caráter a um pior temperamento, ou o contrário, o pior dos temperamentos e um péssimo caráter. É um inimigo de si mesmo e, por consequência, o baderneiro é um inimigo da sociedade. Tem que ser tratado assim como bandido, não no sentido da tortura, da agressão física desmedida ou desnecessária, não é isso. Agora, a espontaneidade do movimento, né, a autenticidade, a sinceridade, tudo isso me impressiona muito bem. Acho que a democracia, como ondas de possibilidades de cidadania, a democracia ganha com isso, está presente nesses movimentos. Agora, e a questão da justiça, quer dizer, porque os poderes foram todos questionados. Muito bem, tem razão. A justiça é o ponto de unidade possível entre os poderes. Não é? Temos os dois polos contrastantes por excelência, historicamente, o legislativo e o executivo. E o judiciário, assim como a imprensa não pode deixar de dar a primeira palavra sobre as coisas, o judiciário não pode deixar de dar a última palavra sobre as coisas. Então, o judiciário sempre comparece no imaginário coletivo como essa âncora firme de confiabilidade. Ele é poupado nessas ocasiões, até porque eventuais excessos ou o próprio questionamento quanto à legitimidade desses movimentos, eles se situam mesmo no âmbito da liberdade constitucional de reunião, são legítima expressão da autonomia de vontade, que é indissociável da liberdade de que você falou há pouco. Tudo isso vai afuni-la para o judiciário. Então, o judiciário tende a ser poupado. E quanto ao Ministério Público, é até um paradoxo. Talvez seja a nossa melhor instituição, a que mais tem dado conta do recado constitucional que lhe cabe. Então, digamos assim, num jogo de palavras, quem nunca roeu a corda é quem está sendo enforcado, né, pela PEC 37, que não percebe que há uma diferença entre inquérito policial e investigação no seguinte sentido. Todo inquérito policial é uma investigação. Mas nem toda investigação é um inquérito policial. Os tribunais de contas investigam, a administração fazendária investiga, o Banco Central investiga, a administração tributária investiga, as agências reguladoras investigam e o Ministério Público é evidente que investiga ao lado da polícia. Uma coisa não briga com a outra.
Depois, Dines, se você me permite, Claro. o século XXI é o século do controle, notadamente sobre os atos do poder. O controle é uma quarta função elementar do Estado. E o controle precisa da investigação. Investigação como sinônimo de verificação in loco das coisas, né? Exame, acompanhamento diuturno, permanente do que acontece, fiscalização. Fiscalização é investigação. Agora, se fiscaliza, se examina, se vê, se manipula para se controlar. O controle já implica um juízo de mérito, um juízo técnico. Daí porque o Ministério Público é órgão de controle da própria polícia. Claro. Está lá na Constituição. Quem controla externamente a polícia é o Ministério Público. Claro que todo inquérito policial mantém com as funções do Ministério Público, de denúncia, sobretudo, um vínculo funcional. Você abre o inquérito e encaminha para o Ministério Público denunciar ou não. Então, há um link entre inquérito policial e função ministerial pública, mas não há um link necessário entre função ministerial pública e inquérito policial. O Ministério Público tanto denuncia a partir de um inquérito, como pode denunciar a partir de uma investigação feita por ele mesmo. Pois é. Agora, nessas manifestações todas, tem havido uma figura do judiciário, ganha uma certa proeminência, não é? Inclusive pesquisas feitas com os manifestantes apontam o seu colega Joaquim Barbosa como uma grande figura, candidato a presidente e tal, mas isso não é da nossa pauta. Mas o que me interessa é que o seu colega, na condição de presidente do Judiciário, há poucas semanas fez uma observação sobre a nossa imprensa. Né? E aí nós estamos aqui no foco do nosso programa. Ele fez uma observação que, olha, acho perfeitamente justa. Ele disse que a nossa grande imprensa, falta a ela pluralismo, que ela tem um viés direitista. Né? Mas essa expressão de que falta à imprensa pluralismo, eu acho importante. Como é que o senhor vê, primeiro, essa intervenção, essa observação do ministro? Segundo, o mérito da questão. Eu acho que o ministro acertou, em linhas gerais, porque a própria Constituição quer o pluralismo no âmbito da imprensa e ela mesma fala, né, da trilogia ou da tricotomia, a imprensa privada, a imprensa estatal e a imprensa pública. Tudo que é estatal é público, mas nem tudo que é público é estatal. E o pluralismo é um elemento conceitual da democracia. Né? Por exemplo, minorias e maiorias, né? Com oportunidade para que as minorias um dia se tornem maiorias. Né? O pluralismo não é senão a cultura do debate, a cultura do pensamento crítico. Só o pensamento crítico, plural, é emancipatório, é libertário. Não é? A informação vem por todos os ângulos, holisticamente, esfericamente. Quando a imprensa afunila, não é, por um desses vieses, ela fica angular. A gente só tem uma visão angular. Daí se dizer que não é possível confundir a opinião pública com a opinião publicada. Eu sou muito a favor do pluralismo. Por exemplo, quando o Supremo decidiu sobre a homoafetividade, né, que tem a mesma dignidade intrínseca, inata, da heteroafetividade no plano sexual, foi uma homenagem ao pluralismo. Claro. Né? A natureza é plural, o ser humano é plural até dentro dele mesmo. E a sociedade como um todo é plural. Por que a imprensa não tem que ser plural? Eu concordo com a crítica do ministro. Então, agora, e aí temos um dado que é importante. Como conciliar uma visão crítica da imprensa com aquilo que o senhor sempre defende, que é preciso preservar a intocabilidade da imprensa como
o vínculo com a sociedade, não é? Quer dizer, se a imprensa é muito criticada, ela fica numa posição vulnerável e ela pode se sentir ameaçada. Pode. Você disse bem, há um vínculo direto, uma linha direta entre a imprensa e a sociedade civil. O Estado não pode fazer a mediação entre a imprensa e a sociedade civil. Se a imprensa entra em descomedimento, em excesso, não é? Se a imprensa incide em um jornalista, porque a responsabilidade é pessoal, incide em, penalmente falando, injúria, em difamação, em calúnia, destroça com toda a injustiça uma biografia, por exemplo, vai responder. Vai responder penalmente, vai responder civilmente, com indenizações, com direito de resposta da parte violada. Agora, a Constituição fez uma opção, disse, olha, eu reconheço que há um bloco de direitos de personalidade constituído de 4 conteúdos. Imagem, honra, intimidade, vida privada. Esse bloco é de direitos fundamentais, de bens de personalidade. Mas eu reconheço também, disse a Constituição, que há outro bloco de bens de personalidade, com os seguintes conteúdos: informação, direito à informação, direito à manifestação do pensamento, e o terceiro bloco que é da expressão lato sensu, compreendendo a expressão artística, científica, palavras da Constituição, intelectual e comunicacional. Esses 2 blocos são 2 polos contrastantes. Eles tendem a entrar em rota de colisão, a se tensionar, friccionar. Disse a Constituição, eu tenho que estabelecer uma primazia, uma precedência. E ela fez opção clara no artigo 220, parágrafo 1º, pela manifestação do pensamento, pela informação, pela expressão lato sensu, que são os conteúdos da liberdade de imprensa. Os conteúdos da liberdade de imprensa são esses. Mas ela quer, a Constituição, ela se deseja aplicada nos 2 blocos, só que um vem depois, no plano das consequências, no plano da responsabilização. Porque dizer o contrário é censura. Não tem como evitar. Se disser o contrário, a precedência do primeiro bloco é censura prévia. Claro. Agora, como é que o senhor vê a necessidade de coordenar voluntariamente, quer dizer, de motu próprio ou através da sociedade, coordenar todo esse novo universo de forças que é a mídia, não é? Porque hoje a mídia empurra o mundo, não é? Empurra a humanidade. Como é que é possível controlar sem ferir os direitos fundamentais? Não há como. Não há como. Nem regular? Olha, em matéria de imprensa, só cabe autorregulação. Pois é. E alguns jornais, né, alguns grupos têm feito isso. Eu fui fazer uma palestra um ano atrás, um ano e pouco, a convite do grupo RBS, do Rio Grande do Sul, alcançando aquela região sul. E eles têm uma cartilha, um regulamento próprio, que eu achei muito interessante. Um ombudsman, mas já objetivado, sem esperar o caso concreto. Tudo já traçadinho, né? Está correto. E outro controle é social. É a sociedade que controla. Mas como? Como é que a sociedade podia controlar ou observar que é uma coisa um pouco mais distante? É pela seletividade, não é? Você tende a ler o jornal mais autêntico, mais fidedigno às notícias. Não é? Digamos assim, um jornal que não seja temperamental, comparando com o ser humano. Né? Ponderado. Por intelectualizado que você seja, por exemplo, que você é um intelectual de ponta, né, avançado, você não tem o direito de ser um temperamental ao lidar com coisas, com o público, ao lidar com coisas sérias, né? Porque o dever de cada um de nós não é se colocar a serviço do temperamento, é colocar o temperamento a nosso serviço. Então, a moderação aí
é absolutamente necessária. Eu estava dizendo ainda há pouco a você informalmente que desde sempre é comprovado que derramamento de bilis não combina com produção de neurônios, né? E as nossas rugas aumentam para que nossas rusgas diminuam. Exatamente. Ninguém suporta uma pessoa mal educada, agressiva, sem necessidade, não é? Que, pronto, ela se coloca a serviço do seu temperamento mercurial, agressivo, destemperado, né? Então, é por aí. A sociedade é seletiva, ela faz o controle, ela sabe qual é o jornal, sabe qual é a televisão, sabe qual é a emissora de rádio. Mais fiel à notícia, mais reverente, não é? A pureza da notícia. Todo mundo quer a notícia in natura, tal como os fatos noticiados por ela, na imprensa, as ideias noticiadas por ela, tudo seja refletido com fidedignidade. Mas para isso precisamos de pluralismo, né? Pluralismo, essa é a palavra. Pluralismo. Opções, Exatamente. escolhas. Exatamente. Escolhas. Vamos fazer um brevíssimo intervalo e voltamos já. O Observatório da Imprensa está de volta com uma entrevista especial com o ministro Carlos Aires Brito. Ministro, temos aqui um problema que é essa necessidade de uma autorregulação. O senhor já, em algumas ocasiões, o senhor tem se preocupado muito com a questão da imprensa e eu fico muito feliz, porque, para mim, ela é talvez prioritária nesse mundo altamente, intensamente comunicado, né? E o senhor uma vez propôs que os meios de comunicação e a mídia deveriam se organizar, assim como há um Conselho Nacional de Justiça para o Judiciário, deveria haver um Conselho Nacional de Imprensa, algo assim. O senhor mencionou... Falei isso, um Conselho Nacional de Imprensa. Como é que o senhor vê esse conselho? Como é que funcionaria? Sem também necessariamente o senhor redigir a sua ata de fundação. É uma ideia, um rudimento assim de ideia, no sentido de... Veja como o Conselho Nacional de Justiça veio para ficar. Longe de ser um problema, é uma solução. O Conselho Nacional do Ministério Público. Agora se fala apropriadamente num Conselho Nacional dos Tribunais de Contas. Ora, um Conselho Nacional da Imprensa constituído, funcionalizado pelos próprios órgãos de imprensa, para evitar os seus excessos, os seus descomedimentos, as suas injustiças flagrantes, as suas eventuais crueldades. Como houve na Inglaterra. Como houve na Inglaterra. E isso não é censura. Não é? Agora, claro que não pode haver muita rigidez nesse controle, porque termina quebrando a espontaneidade. Termina sendo uma censura prejudicial à espontaneidade, não é? A fluência do processo. Não pode... Olha, uma coisa é estabilidade, que é boa. Outra coisa ruim é estagnação, é estratificação. Script. Pronto, script. A vida é dinâmica, mas não é estática, não é estagnada. Não é? A vida vai em direção do equilíbrio. Se não é dinâmica, é claro que não é estagnada. Não foi isso que eu quis dizer bem. Ela busca equilíbrio. Interessante, a vida concilia dinamismo e estabilidade. O tempo todo, dinamismo e estabilidade. Sempre buscando um ponto de unidade. Não é? A vida é exigente de unidade. Por exemplo, nós temos 1000 formas de regular nossos comportamentos. A moral, a religião, a etiqueta, os costumes, as tradições. Não é? Cada família tem suas regras, cada empresa tem suas regras, mas tudo afunila para o direito. É o ponto de unidade. Dentro do direito há 1000 leis, 1000 regulamentos, 1000 decretos, resoluções, medidas provisórias, tudo afunila para a Constituição. É o ponto de unidade dentro do direito. Dentro da Constituição você tem liberdade, igualdade, fraternidade, justiça, bem-estar, desenvolvimento, transparência, legalidade, eficiência, 1000 valores.
tudo afunila para um valor, que é o ponto de unidade: democracia. No âmbito da separação dos poderes, 3 poderes, há um ponto de unidade: o judiciário. Dentro do judiciário, né, com os tribunais superiores, os tribunais de justiça, os juízes singulares, há um ponto de unidade: o Supremo Tribunal Federal. Então, como tudo busca um ponto de unidade. Então, agora mesmo, esses movimentos de rua, nós temos 2 polaridades visíveis. Um povo culturalmente apático no plano cívico, de repente, turbina o seu civismo. Saiu de um polo e foi para o outro, né? Civismo turbinado se opondo à apatia cívica. A natureza vai conciliar funcionalmente as coisas e nós vamos ter um ponto de equilíbrio. De convergência. De convergência, um ponto de unidade. Agora, voltando aqui para o nosso mundo da imprensa, como é que nós podíamos fazer, voltando àquilo que o senhor disse, de um possível Conselho Nacional de Imprensa, e o caso da Inglaterra. Os ingleses chegaram à conclusão que eles precisam tornar a autorregulação mais efetiva, porque eles tinham também um órgão, uma comissão de queixas contra a imprensa, não é? Mas só que ela não funcionava, porque ela era feita apenas com as empresas e as empresas se defendiam, não é? Afinal, aconteceu essa coisa trágica situação na Inglaterra, da intromissão, de crimes cometidos contra a privacidade, né? E aí fizeram essa comissão de inquérito, presidida pelo juiz Leveson. Depois ele fez uma resolução, os 3 partidos principais aprovaram, e agora tem uma discussão, porque essa comissão que vai ser de autorregulação, quem vai criá-la? Quem vai criá-la? Então, a solução inglesa, que é muito peculiar, a rainha vai criá-la, uma carta régia, porque eles têm a monarquia, que é um poder moderador, eles têm esse recurso. Mas eles estão discutindo, porque eles acham que a criação de um órgão autorregulador pode interferir na liberdade. Como é que você vê essas sutilezas britânicas? Essas coisas mais importantes são sempre sutis, né? Tênues, as fronteiras não são muito perceptíveis, para que a censura não termine sendo... Exatamente. A própria autocensura não termine sendo quase tão nociva quanto a censura externa. Mas a ideia do Conselho Nacional da Imprensa parte do seguinte pressuposto: quem dá a última palavra, que é o judiciário, tem um poder enorme. Tem que haver um controle sobre quem dá a última palavra. Mas quem dá a primeira palavra, que é a imprensa, também tem um poder enorme, né? Se há uma 4ª função estatal, que é a de controle, há um 4º poder, que é o da imprensa, é o da mídia. É evidente que é preciso um controle. Agora, não pode ser externo, porque sendo externo é censura. Nua e crua, né? A outra, é preciso que não seja uma censura propriamente dita. Então, a ideia em si, a concepção em si, eu acho que é inquestionável. Agora, como operacionalizar essa concepção? Não é muito difícil, não. É se sentar para discutir, ver quem vai convocar. Por exemplo, porque na Inglaterra eles têm na rainha a autoridade legítima para esse tipo de convocação? Porque na Inglaterra, a rainha, ela não representa o povo. Quem representa o povo é o parlamento, com seu primeiro-ministro. A rainha representa a nação inglesa. E a nação é uma realidade tradicional, não é uma realidade só atual. A nação é uma linha imaginária entre o passado, o presente e o futuro, né? É um vínculo permanente entre a ancestralidade, a coetaneidade e a posteridade. A nação é como um rio. O rio não é um rio só da nascente à foz. A nação é uma só nação, da primeira geração à última. A rainha é o símbolo da nação. Essa realidade atemporal, que diz, não com o tempo, mas com a eternidade inglesa. Então, lá eles têm essa válvula de escape. Não é que eu esteja fazendo apologia da monarquia, não. Eu sou republicano. Mas eles têm
essa válvula de escape. É um caso muito deles, sui generis. muito sui generis. Mas há de surgir. Claro. Uma via. Agora, nós temos também um outro paradigma, não muito longe da Inglaterra, pelo menos na cultura e no idioma, que é o caso dos Estados Unidos. O presidente Franklin Delano Roosevelt, em 1934, há quase 80 anos, né, ele criou um mecanismo chamado Comissão Federal de Comunicações, que fiscalizava um pouco o conteúdo, mas só das concessões. Quer dizer, rádio, naquela época não tinha televisão, só o rádio, não é? Tinha esse poder de controlar. Mas, sobretudo, a função da FCC era fiscalizar, arbitrar a concorrência. Porque ele achava que se a concorrência não fosse, de certa forma, controlada, poderia haver monopólios, oligopólios, e a pluralidade desapareceria. Então, eles têm uma série de postulados, proibida a propriedade cruzada, quem tem jornal numa região não pode ter televisão, isso, mas eles têm lá uma série de coisas, que hoje a coisa ficou mais, com as novas mídias, isso ficou menos nítido. Mas, de qualquer forma, é um órgão. E ninguém se levanta contra a FCC nos Estados Unidos. O senhor acha que seria possível, digamos, o nosso CAD, nós temos também um órgão... Temos um órgão de controle. Da concorrência. Pudesse ter um olhar também sobre a mídia, não é? Evitando grandes concentrações e favorecendo o pluralismo. Quanto ao órgão, na verdade, o CAD atua na iniciativa privada, disse bem. As agências reguladoras atuam no âmbito das empresas públicas, sociedades de economia mista. Iniciativa pública de um lado são as agências reguladoras, iniciativa privada de outro lado, o CAD. É que a livre iniciativa tem um elemento conceitual chamado livre concorrência. Uma coisa puxa a outra. E a Constituição contém um dispositivo, no seu artigo 173, num dos seus parágrafos, que é muito interessante, dizendo que será objeto de proibição, né, o domínio dos mercados, a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário dos lucros. Porque isso é cartelização, no limite chega a ser monopolização, que é mais do que oligopolização. Claro. E aí a liberdade de iniciativa vai para o brejo, porque sem livre concorrência não há liberdade de iniciativa. Tanto que a livre concorrência, no inciso 4º do artigo 170 da Constituição, é chamada de princípio. É um dos princípios da liberdade de iniciativa, a livre concorrência. É por aí. Olha, o pluralismo é a palavra mágica, é a pedra de toque da vitalidade, é a chave, é o pluralismo. Então, estamos caminhando bem a partir de uma compreensão que é preciso. Não é? Que compreensão é essa? Algo tem que ser feito no plano do autocontrole eficaz. Não é meramente retórico. Tem que haver um autocontrole eficaz, eficiente. E, quem sabe, não passe mesmo por um Conselho Nacional da Imprensa. Agora, tem um outro episódio muito importante, quando o STF, a nossa Suprema Corte, erradicou a lei de imprensa, né? Não aceitou. Não aceitou e na integridade. Não sobrou pedra sobre pedra. Exatamente. Mas ficaram ali alguns vazios que ainda não foram preenchidos. E eu já vi entrevistas suas, sempre muito ponderadas, dizendo que a questão da lei de imprensa está encerrada, definitivamente, mas que tem algumas brechas que precisavam ser examinadas. Direito de resposta, a questão de difamação, tem uma série, as indenizações. Isso tudo é passível de lei, de legislação. Ou legiferação. Quer dizer, que viria do legislativo. Viria. Pelo seguinte, o que é insuscetível de legiferação é qualquer dos conteúdos da liberdade de imprensa. Porque a liberdade de imprensa, essa palavra bonita,
ela não é uma bolha normativa, não é um oco, um vazio conceitual. A liberdade de imprensa tem conteúdo. E esses conteúdos, pela Constituição, são liberdade de informação, aquela tríplice dimensão. Liberdade de informar, você informa um terceiro. Liberdade de se informar, você sai por conta própria à cata da informação de que você precisa. E liberdade de ser informado. O outro tem o direito de informar você. Então, liberdade de informação, liberdade de pensamento, que é algo elaborado, pela mente, refinado, implica queima de fosfato, Claro. E neurônios, e aquela tríplice dimensão expressional, científica, artística, tudo está na Constituição, comunicacional e intelectual. Esses conteúdos formam o núcleo duro da liberdade de imprensa. Isso é o que chamamos de, eu posso chamar, chamei no meu voto, de relações nucleares ou elementares de imprensa. Mas há as relações periféricas, estão nas bordas, são relações secundárias ou derivadas de imprensa. Aí vem o direito de resposta, o direito de indenização, injúria, calúnia, difamação. Tudo pode ser objeto de lei. Ministro, o núcleo duro é que não pode. Exatamente, que isso é pétreo. É pétreo. Exatamente. Ministro, vamos fazer de novo um breve intervalo e voltamos já. O Observatório da Imprensa está de volta com uma entrevista especial com o ministro Carlos Aires Brito. Ministro, há uma questão que mexe também com cláusulas pétreas, históricas, da Constituição e da sociedade brasileira, que eu chamaria, para simplificar, a questão religiosa. A nossa república é secular e laica, não é? Isso está escrito, está a letra da lei, mas não é o que tem acontecido, e, sobretudo, começa a preocupar no campo da mídia. Não é? Nós temos aqui alguns casos em que esse laicismo, essa secularização é furada ou contornada, o que dá no meio. Por exemplo, concessões. Nós temos as televisões, são concessões públicas, as televisões abertas ainda são concessões mais públicas ainda, porque elas são abertas, né? E nós temos, isso ficou flagrante agora pelo abuso, de televisões, TVs, emissoras e redes abertas, que vendem o seu espaço para confissões religiosas. Vendem. Ora, isso é uma agressão ao secularismo, porque é uma concessão. O Estado é secular. A concessão pública deve preservar esse secularismo, né? E essa venda desse tempo agride um pouco essa necessidade de isenção espiritual, religiosa. Como é que o senhor vê essa Dines, questão? como sempre, você vai ao ponto, viu? E deixa o entrevistado numa espécie de saia curta. Não, saia justa. Saia curta ainda vai lá. É saia justa. Olha, há uma causa tramitando no Supremo que vai dar, em parte, resposta para isso. Caiu até para mim, mas eu não tive tempo lá na presidência, me assoberbei e terminei me despedindo sem enfrentar isso. O presidente Lula, então presidente, fez um ato bilateral com a Santa Sé, sobre o ensino religioso nas escolas públicas. E aí veio o questionamento. O Estado pode favorecer essa ou aquela confissão no espaço público, nos seus cursos, no ensino propriamente público. Olha que tema interessante. Você disse bem, o Estado é laico, republicano. Todo Estado republicano é laico, é secular, é temporal. Mas o Estado não é arreligioso nem é antirreligioso, porque o nome de Deus está na Constituição.
no preâmbulo. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos, etc., etc., sob a proteção de Deus. Aí a Constituição deixou claro que confissão religiosa é uma coisa, seita é uma coisa, doutrina religiosa é uma coisa, religião é outra. Religião é religação da criatura ao Criador. Não é? É esse direito que todo mundo tem de ser crente, não é? De acreditar, não é, numa vida espiritual, numa transcendência, não é? Etérea, celestial, ou coisa que o valha. E aí, o Estado muitas vezes confunde a religiosidade com a confessionalidade. O Estado não pode favorecer nenhuma confissão, nenhuma seita, não é? Nenhuma religião como entidade. Religião como ideia é uma coisa, é uma instituição ideia, uma locomotiva social, não é? Digamos, inspiradora dos nossos comportamentos que acreditamos numa outra vida, ultraterrena. Agora, religião entidade, religião aparelho, religião organismo, religião pessoa jurídica é outra coisa. O Estado não tem que favorecer, por nenhum modo. Pois é, mas aí tem duas questões. Uma que eu queria lhe fazer é em nome dos agnósticos. Ah, espera aí um pouquinho. Em nome dos agnósticos. Só um pouquinho. Pois não. Há uma exceção. Acho que é no artigo 19, por aí. A Constituição exige, admite a colaboração, não é, para fins de realização de valores que estão na própria Constituição. Colaboração, não favorecimento. Tanto que é proibido transferir dinheiro para a igreja. É proibido transferir dinheiro, direto ou indiretamente, para instituições religiosas. Mas essas suas observações me obrigam a lembrar os agnósticos. Eles não creem. Quer dizer, e eu acho que, se não me falha a memória, quem inseriu na Constituição, sob inspiração de Deus, foi o senador Sarney. Ele fez, um pouco inspirado na Constituição americana também, ele fez questão de... Sob a inspiração de Deus. Mas e os agnósticos? Eles não creem. E é um direito. É um direito. É um direito, é o direito de não crer. Não é? Há até, Dines, quem faça uma distinção entre o ateu e o agnóstico. Sim, não é? Claro. Há uns que dizem que o agnóstico é aquele que nem crê nem descrê. Duvida. Duvida. Tem razão, duvida. E o ateu é aquele que não acredita radicalmente na existência de Deus. Todo mundo tem o direito de ser ateu. É um bem de personalidade, é um direito fundamental, tanto de ser teísta quanto de ser ateísta. A Constituição protege ambas as vertentes, radicalmente opostas. Claro. Agora, temos, ainda no campo da mídia, temos também uma questão, e dentro desse enfoque, vamos dizer, religioso, temos uma outra questão que também é uma certa aberração, uma certa agressão, que é o seguinte, muitos, e virou quase uma generalidade no Congresso, muitos legisladores que eles devem supervisionar as concessões públicas, eles são também concessionários de radiodifusão. E, em geral, a maioria deles são concessionários de emissoras de rádio e televisão ligadas a alguma confissão religiosa. Então, cria-se um círculo... Cria, vicioso. Vicioso. Não é virtuoso esse círculo. Não, absolutamente, embora a religião entre de lado ali. E é uma situação difícil. Eu posso lhe contar rapidamente que o Instituto que provê o Observatório da Imprensa já patrocinou um estudo provando de que a maioria das concessões, isso já há alguns anos atrás, são concessões dadas a legisladores, e encaminhamos isso à Procuradoria-Geral da República. Fizemos um estudo enorme, entregamos, foi arquivado. Olha, há poderes. Antigamente nós chamávamos o poder político,
com o tempo passamos a chamar poder político e poder econômico, agora já é uma trilogia, né? Poder político, poder econômico, poder religioso, uma tricotomia. Dizia Montesquieu, quem detém o poder, pela natureza das coisas, tende a abusar dele. O poder é sempre uma matéria-prima explosiva. E quando há acumulação de poder, o poder político e o poder econômico, o poder político e o poder religioso, ou os três juntos, há uma disfunção, há uma distorção gravíssima, não é? Eu me preocupo com isso, com essa concentração de poder religioso e poder político. Sobretudo no Congresso. Sobretudo no Congresso Nacional. Depois, Dines, parece que o mundo caminha para uma crise não injustificada, tem justificativa, uma crise das mediações, das representações. Você não pode se comunicar diretamente com Deus porque vem uma igreja e quer fazer a mediação. Você não pode comprar diretamente ao produtor porque vem o intermediário, o assambarcador. Nem para comprar um ingresso de futebol você vai mais direto, porque o cambista compra não sei quantos ingressos e ele se coloca entre você e a bilheteria. Né? Na política você não pode ser candidato avulso porque tem que se filiar a um partido político. Não pode exercer a democracia direta, a não ser excepcionalmente, porque a democracia é indireta ou representativa. E esses representantes estão falhando muito. Olha esses movimentos de rua. Eles significam a eliminação do representante, do mediador. É a protagonização direta da cidadania. Democracia direta? Direta. O cidadão cansou da insinceridade ou da ineficiência crônica das instituições. Aí dá no que está dando. Claro que isso não vai ser o normal. Esse momento não é de normalidade, claro, mas também não é de anormalidade no sentido de marginalidade, não é. A marginalidade está nos baderneiros, não é? Que, felizmente, constituem uma microminoria, não é? E baderneiro, volto a dizer, para mim é bandido, né? Claro. É diferente. Então, há uma crise da mediação, da intermediação. Você falou no agnosticismo, eu achei ótimo. Eu tendo também a me... Eu não sou agnóstico, eu sou deísta. Porém, eu não sou mais um católico, por exemplo, como sempre fui. Eu quero uma linha direta do meu coração com o que eu acredito que seja Deus. Eu elimino a figura necessária do intermediário, eu estou eliminando da minha vida. E o que eu puder fazer isso, farei. Claro que no campo da política é diferente. O parlamento sempre foi e acredito que continuará sendo o nervo e a carne da democracia. É preciso prestigiar o parlamento. É a casa do povo. Né? É a casa do povo. Porém, o parlamento aqui no Brasil precisa tomar tento, né, como se dizia antigamente. Compreender que tem que cumprir o seu papel com eficácia, porque senão o povo vai mais e mais pugnar até pela extinção seca e rasa do parlamento, o que será péssimo para a democracia. Claro, não poderia. Perfeito. Agora, e o senhor acredita que essa paralisia do nosso parlamento provocou o que se chama judicialização do processo político? Sim. Quer dizer, caminha tudo para... engarrafa. É um ingrediente. Agora, isso se deve também ao fato de que nossa Constituição é principiológica, né? E os princípios, eles não são totalmente conceituados pelo direito. Há sempre um pedaço do princípio que é insuscetível de conceituação jurídica, uma espécie de jogo de cintura de que o sistema precisa para se adaptar aos novos fatos, às novas ideias. Por exemplo, decoro é uma figura de moral, mas também é jurídica. Decoro parlamentar, por exemplo, está lá na Constituição. Ele é cambiante no modo de ser sentido e praticado pela sociedade. No plano dos costumes, você é menos exigente quanto ao decoro, né? Por exemplo, os casais hoje têm muito mais liberdade sexual, não precisam,
né? Já um pouco tempo de namoro, eles já se conhecem sexualmente. O topless é praticado em muitas praias do Brasil. Quanto mais as mulheres se despem, né, mais o aquecimento é global. Então, a gente vê isso com condescendência. Mas o decoro no âmbito do serviço público, não. Você é cada vez mais exigente de decorosidade. Você quer que o representante do povo, não é, seja retilíneo no caráter, não tire partido da sua situação, não desfrute de prerrogativas indevidas ou não abuse das prerrogativas dele. Não é interessante? Você quer que cada vez mais pessoas votem, mas você quer que cada vez o candidato tenha uma vida pregressa retilínea. Você amplia o espectro dos eleitores, não é? E reduz o espectro dos eleitos ou dos passíveis de eleição. Ninguém quer votar em bandido, não é? Quem desfila pela passarela quase inteira do Código Penal. Você... Veja como os valores, não é, são cambiantes. E a nossa Constituição é eminentemente axiológica. Além do mais, ela materialmente, não é, trouxe para dentro dela matérias que não eram de direito constitucional, eram de direito administrativo, não é, de direito ecológico, não é, de direito civil, de direito penal. Então, o Supremo, o Judiciário e particularmente o Supremo, eles estão a braços com a Constituição peculiar, que tudo regula. Abrangente. E cujos princípios são auto-aplicáveis, hein? Até porque, olha que curiosidade, no parágrafo 1º do artigo 5º da Constituição, está dito os direitos definidores, né? As normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicabilidade imediata, ou seja, são auto-aplicáveis. Aí você pega a questão da homoafetividade, das células tronco embrionárias, da interrupção de gravidez de feto anencéfalo. Você diz, olha, em rigor não há uma lei regulando tudo, mas a Constituição é auto-aplicável nessas matérias. Ela contém elementos conceituais, conteúdos suficientes para reger o caso concreto. Isso não é usurpação de competência do Legislativo. Eu não tenho medo da judicialização da política. Eu tenho medo da politização da justiça. Ministro, temos aqui, só para voltarmos ao início do programa, a questão das manifestações, que o gancho, o pretexto, a alavanca foram as tarifas dos transportes públicos, né, que é uma questão crucial, não é? A questão da mobilidade. O Brasil se urbanizou e não se preocupou em fazer a mobilidade urbana, não é? Então é um problema seríssimo, estamos atrasados. Mas há uma série de reivindicações que vieram juntos com muita intensidade. Ao seu ver, qual seria, para evitar uma nova implosão de impaciência, o que deveria ser feito para que esse processo se acalmasse e nós tivéssemos um outro período de tranquilidade? Eu tenho para mim que pela grandeza do movimento, pela intensidade, pela permanência, está durando. Sim. Os governantes vão ter que transformar em projetos essas reivindicações. Porque os governantes estão percebendo que numa democracia o povo ele tem autoridade para passar um pito nas autoridades constituídas. O povo tem essa autoridade. Ninguém pode lhe subtrair, lhe sonegar. E no âmbito, né, de um movimento de massa consciente como esse, já se formou algo importantíssimo, fundamental. O povo está fazendo um link entre corrupção e fragilidade dos serviços públicos e da atuação do poder público no campo da saúde, dos transportes coletivos, da educação. Olha, isso é que é decisivo. Finalmente o povo compreendeu que a prosseguir o país com essa cultura da corrupção e também do desperdício dos recursos públicos, não é só corrupção. Isso vai se refletir na falta de qualidade
do que é essencial, né? Saúde, segurança, transporte coletivo, educação. Por isso que a corrupção agora passou a fazer parte do combate à corrupção da agenda. Ou seja, e o judiciário não foi alcançado? A sua primeira pergunta. Porque o povo está sentindo que o judiciário está caminhando para se tornar um ponto fora da curva. Que ponto fora da curva? Da curva da leniência, da curva da cumplicidade. O judiciário está tendo a coragem, que é preciso muita coragem para assumir a sua independência. É preciso muita coragem para ser independente, porque a nossa cultura é da subserviência, né? Os membros do judiciário na copa e na cozinha dos governantes. Ministro, chegamos ao final desta edição. Quero agradecer ao ministro Aires Brito pela maravilhosa aula de humanidade, de sabedoria. E na semana que vem continuamos com a nossa série de convidados especiais em comemoração aos 15 anos do nosso programa. E lembre-se, assistindo ao Observatório da Imprensa, pela TV, pelo rádio, pela internet, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Boa noite.